paz inverencial. De acordo com o temário do curso de autoconhecimento, neste 13º vídeo, vamos falar sobre o difícil caminho, o trabalho sobre si mesmo e um pouco do processo da cristificação. Para nós estudantes que estamos praticando a autoobservação, percebemos que existe um lado escuro de nós mesmos que não conhecemos. Devemos levar a luz da consciência a esse lado tenebroso de nós mesmos. O objetivo de nossos estudos gnósticos é fazer com que o conhecimento de nós mesmos se torne mais conscientes. Quando temos muitas coisas em nosso interior que não conhecemos nem aceitamos, então tais coisas complicam muito a nossa vida e provocam situações difíceis que poderiam ser evitadas se conhecêssemos a nós mesmos. O venerável mestre Samael, em seu livro A Grande Rebelião, aponta que esse lado desconhecido e inconsciente de nós mesmos o projetamos em outras pessoas e então nos vemos nelas. Como é isso? Vemos as pessoas como se fossem embusteiras, infiéis, mesquinhas, egoístas e etc., em relação com o que carregamos em nosso interior. A gnose diz sobre esse fato que vivemos numa parte muito pequena de nós mesmos. Em outras palavras, a nossa consciência se estende a uma parte muito reduzida de nós mesmos. A ideia do trabalho de autoconhecimento é a de ampliar claramente nossa consciência. Como já foi dito no vídeo 7, enquanto não estejamos bem relacionados conosco mesmos, tampouco estaremos bem relacionados com os demais, e o resultado será conflito de toda a espécie. Daí a necessidade de nos auto-observarmos de instante a instante para tornarmos mais conscientes daquilo que carregamos interiormente. Uma regra gnóstica geral no trabalho de autoconhecimento é que, quando não nos entendemos com alguma pessoa, podemos ter a segurança de que esta é a própria coisa contra a qual precisamos trabalhar sobre nós mesmos. Comumente, o que se critica tanto nos outros é algo que está escondido, adormecido em nosso interior, em nosso país psicológico, que não se conhece e, pior, nem sequer reconhecer. Se estamos nessa condição, o lado escuro de nós mesmos é muito grande. Porém, quando a luz da autoobservação de si mesmo ilumina esse lado escuro, a consciência acresce mediante o conhecimento de si. O venerável mestre Samael escreveu em seus livros que assim é o caminho do autoconhecimento. Essa é a senda do fio da navalha, mais amarga que o fel. Muitos a iniciam, mas muitos raros são os que chegam à meta. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sobre o que acabou de ser dito, podemos fazer uma analogia. Todos nós sabemos que existe um lado escuro da lua, que não vemos daqui da terra. Assim também sucede com a nossa lua psicológica, que carregamos em nosso interior. Essa lua psicológica é formada pelos egos, pelos eus psicológicos, ou pelos agregados psicológicos que carregamos em nosso interior. Semelhante ao país psicológico, nessa lua psicológica carregamos elementos inumanos que espantam, que horrorizam e que é difícil para nós aceitarmos que carregamos em nosso interior. Esse é o difícil caminho interior, senda cheia de perigos por dentro e por fora. E por que esse caminho é tão difícil? Porque trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência é muito difícil. Lembremos o evangelista Mateus, abre aspas. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Fecha aspas. Isso que o venerável mestre Jesus disse, como foi dito no vídeo 2, são os 3 fatores de revolução da consciência.
Agora vamos falar das dificuldades de cada um desses fatores. Vamos falar primeiro do primeiro fator. Aí está a dificuldade, negar a si mesmo. Quantos de nós joga tudo na vida, ou seja, faz um super esforço para descobrir os egos em nosso interior, e ainda faz um trabalho de eliminação desses egos? Alguns vão dizer, mas isso de jogar tudo na vida é muito forte, não precisa nada disso, já estamos salvos, vamos entrar no reino dos céus. Vejamos o que disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas, porque aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, fecha aspas. Prezados estudantes, a santificação não é uma coisa fácil de se conseguir, sabemos disso. Os egos que carregamos em nosso interior nos mantêm fascinados pelo nosso carro, pela nossa casa, por alguma coisa material que possuímos. Nossos egos nos fazem pensar que pelo fato de termos posses, sermos abastados, é porque somos capazes, mais inteligentes, mais eficientes e mais alguma coisa, e etc. Os egos se acham sempre mais e mais. O que entendemos de vida? Sobre aquele sabor da vida, sobre esse entendimento da vida que temos, possa ser que não provém da consciência, e sim dos egos. Comumente associamos esse sabor da vida às festas que frequentamos, às diversões, aos entretenimentos, e não percebemos que o que os egos querem é realmente nos entreter, nos fascinar com essas coisas da vida. Não queremos ferir suscetibilidades, mas para efeito de ilustração, lamentavelmente, nos dias de hoje, muitas instituições que se dizem ou que se autodenominam religiosas e às vezes se utilizam de preceitos bíblicos descontextualizados, pregam que quando somos bem-sucedidos, com saúde, com muitas posses, realizando bons negócios, é porque estamos mais perto de Deus. E é isso que Deus quer. Somos um abençoado. Prezados estudantes, não é bem assim. Vejam como é o ego da cobiça. Como foi dito no vídeo 4, é um cabeça de legião. Vejam como a cobiça atua em nosso interior, como pensa por nós, como nos induz a um falso entendimento desse difícil caminho. O pior é que muitos adeptos dessas instituições, que como nós também carregamos esse pecado capital da cobiça, pensam exatamente igual, em ressonância com os pensamentos dessas autoridades religiosas. Esse ego da cobiça, pensando dessa maneira por nós, acreditamos que estamos seguindo ao Cristo. O que o venerável Mestre Jesus quis realmente dizer quando disse: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Prezados estudantes, vejam como é difícil esse caminho do autoconhecimento. É muito difícil descobrir em nosso interior esse diabo, esse ego, esse pecado capital da cobiça, e não só esse, como as demais cabeças de legião. Nesse trabalho de dissolução do ego, sucede que, às vezes, quando pensamos que vamos muito bem, resulta que vamos muito mal. Como é difícil perceber o ego da luxúria atuando em nosso coração. Às vezes achamos que estamos enamorados de nossa esposa, mas quando prestamos atenção em nosso centro sexual, estamos cheios de luxúria por ela. Às vezes estamos quase sempre participando de churrascos, banquetes, festas, bebedeiras, e nem sequer percebemos que o ego da gula, da glutonaria, está atuando em nós. Como é difícil esse caminho. Prezados estudantes, nós gnósticos sabemos que não só matamos o nosso semelhante com uma faca, armas de fogo, forca, veneno e etc. Às vezes matamos nosso semelhante com um olhar de desprezo, com bullying, com um sorriso irônico, com uma gargalhada,
com uma carta, com uma ingratidão ou com uma calúnia. Se é difícil o trabalho com esse primeiro fator de revolução da consciência, o que dizer das dificuldades do segundo fator, o carregar a nossa cruz? Esse segundo fator está relacionado com o nascer. Temos que carregar a nossa cruz após o nascimento do Cristo íntimo ou particular em nosso interior. Esse é o processo de cristificação. Mas o que era o nascer? O nascer é uma questão absolutamente sexual. Homem e mulher, legitimamente casados, se unem sexualmente praticando uma relação natural, falo-útero, sem a fornicação, sem a manifestação do ego da luxúria. Lembremos que o Cristo nasce no interior dos que praticam a castidade, jamais dos fornicadores, aqueles que desperdiçam suas energias sexuais. Mas o que é ser casto? Ser casto nada tem a ver com abstinência sexual ou o celibatário. Do ponto de vista gnóstico, ser casto é praticar a magia sexual. Vejamos o que disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, fecha aspas. Nicodemos, o príncipe dos judeus, sabia que o venerável Mestre Jesus realizava maravilhas porque estava com Deus e não entendeu o significado de nascer de novo. Para explicar mais uma vez a Nicodemos, o venerável Mestre Jesus respondeu ainda, abre aspas, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, fecha aspas. Mas o que é nascer da água e do Espírito? Muitas autoridades religiosas associam esse nascer da água somente com o ritual do batismo do venerável Mestre Jesus por João, sem levar em conta o trabalho de cristificação que Jesuá ben Pandirá realizou antes do batismo. E por que derramar água na cabeça? Por que na cabeça? Qual o significado desse gesto? Que trabalho foi realizado por Jesuá ben Pandirá para passar por esse ritual? Ainda que o Cristo nasça 1000 vezes em Belém, de nada serve se não nasce em nosso coração. Ainda que houvesse morto e ressuscitado ao terceiro dia, dentre os mortos, de nada serve se não morre e ressuscita em nós também. Como foi dito anteriormente, nascer é uma questão absolutamente sexual. Como é difícil esse caminho da cristificação. Esse segundo fator é terrível. Como podemos ser castos se carregamos em nosso interior o ego da luxúria? Prezados estudantes, como é difícil somente aspirar o aroma e não saborear do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Prezados estudantes, tenham paciência. Na segunda fase desse nosso curso de autoconhecimento, explicaremos em detalhes essa prática da magia sexual. Como praticar o sexo somente com nossa esposa legítima, sem o derrame seminal, não desperdiçando nossa energia sexual. Agora, vamos às dificuldades do terceiro fator de revolução da consciência. E o que é esse terceiro fator de revolução da consciência? É entregar esse conhecimento gratuitamente para todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, credo, classe social. Vejamos o evangelista Mateus, abre aspas, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitais os mortos, expulsais os demônios, de graça recebestes, de graça dai, fecha aspas. Continuando, abre aspas, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão,
porque digno é o operário de seu alimento, fecha aspas. Nós gnósticos sabemos que o alimento do Cristo é o amor, e esse amor é um profundo amor pela humanidade. Para entregar esse conhecimento a todas as pessoas, não precisamos ficar ricos, não devemos cobrar nada, nem dinheiro, nem ouro, nem prata e etc. Esse é o terceiro fator. É dificílimo, pois se não entregamos esse conhecimento, caímos no egoísmo, e o egoísta não entra no reino dos céus. E não podemos entregar esse conhecimento incompleto, ou de forma errada, ou pior, não colocar em prática esse conhecimento, e mais ainda, devemos falar desse conhecimento com conhecimento de causa. Abre aspas. Não damos motivo de escândalos a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Fecha aspas. Prezados estudantes, tudo nesse caminho da cristificação é difícil, pois devemos trabalhar com esses 3 fatores de revolução da consciência equilibradamente. Esse trabalho do despertar da consciência ou da cristificação parece impossível para nós, mas não esqueçamos, para Deus nada é impossível. Prezados estudantes, até aqui falamos acerca do difícil caminho, o trabalho sobre si mesmo ou o processo da cristificação. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do venerável mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais os nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento pode ser feito aí embaixo nos comentários. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.